tempo a gente tem para fazer uma coisa, mais a gente muda essa coisa, né? Eu tinha feito uma apresentação de PowerPoint. Deixa eu desligar o telefone. Pronto, eu tô gravando aqui, tá, pessoal? Aqui. E daí, com mais focado nas imagens que o texto mostrava, né, aquela primeira parte, e também dos filmes que apareciam, assim, até separei uns trailers e tal. E daí depois eu fiquei pensando se não valeria a gente se deter mais nas duas partes mais teóricas do texto ali, né, desses 2 capítulos, que é a primeira parte ali, quando começa o segundo capítulo, né, as histórias alternativas, que eu não sei se vocês perceberam, mas para mim aquela é o início do livro, né, por causa que é o momento onde ela explica. Então, estava pensando em começar a apresentação pelaquela parte, porque daí ela fala dos dois, né, porque ela começa o livro já com algo de figuras ali, de desenhos, e daí depois ela explica, e daí depois ela fala do filme e volta depois por as imagens, e daí acaba meio que repetindo muitas coisas que ela fala sobre o mercado, né, assim. Então, pensei nisso. Então, só que no PowerPoint eu não coloquei essas duas partes, e daí depois fiquei com preguiça de mexer de novo, assim. E também porque eu pensei que seria legal falar da última parte do segundo capítulo, onde ela fala sobre ali um pouco sobre a importância dessa história oral, enfim, do que poderia ser importante na pesquisa e tal, e que eu acho que é uma parte que nos importa, assim, né? Isso, assim, daí eu não sei o que vocês acham, assim, se tá bom, assim, ou se a gente já... Porque eu acho que se eu colocar o PowerPoint, são 25 lâminas. E a gente vai conversar muito sobre os desenhos, porque cada desenho puxa 1000 coisas, assim, daí eu acho que fica melhor para o debate, assim. Mas antes disso, eu queria falar uma curiosidade, até quando vocês estavam falando ali sobre o cinema e as artes, e como a gente afina esse olhar, assim. Uma das coisas que quando eu estava fazendo a faculdade de cinema, a primeira coisa assim, que eu fiquei meio que chocada, assim, um filme com protagonista negro, foi A Noite dos Mortos-Vivos. E eu não tinha reparado que todo filme ele tem um protagonista negro. Que quem salva todo mundo é um cara negro. Só que o que acontece? O diretor, que foi o Jorge Romero, ele foi, enfim, financiado e tal pela obra, fez toda a obra, e era comum, assim, os diretores mostrarem o filme, toda a produção mostrarem o filme para quem patrocinou, né, o filme. E daí, quando Jorge Romero mostrou, assim, o filme, e o cara que deu dinheiro para ele fazer o filme viu que o protagonista era um cara negro, disse que não podia, queria ter que mudar. Só que o que acontece? Como era naquela época, os filmes eram gravados em filme mesmo, né? Eles não tinham mais rolos de filme para regravar a maioria das cenas. E daí tinha pouca quantidade. E para eles não inviabilizarem todo o filme, eles colocaram na última cena do filme um caçador branco que no meio do campo, assim, que daí o filme se passa numa casa, né? Ele vê uma silhueta de um cara, daí já tá amanhecendo, e foi o cara que salvou toda a vila, que era o protagonista negro. E daí o cara branco vai lá e atira como se ele fosse um zumbi. E daí fica como redentor que salvou todo mundo, né? Para poder viabilizar, enfim, a apresentação do filme e tal. E foi uma coisa que eu achei muito curioso, assim, nisso,
de que como essa história por trás dos filmes, né, o quanto a obra de arte como um todo, ela permite, né, esses escapes que até a Silvia coloca, né, principalmente ali na questão dos documentários, e como mostra ali um lugar de vozes que são silenciadas a todo momento, e como nas obras de arte, como um todo, essas vozes de alguma maneira conseguem aparecer, né, mas enfim. Então, vou começar da gente ali pela segunda parte ali das histórias alternativas. E ela começa ali colocando... Desculpa, Vanessa, desculpa. Oi. Eu consegui entrar agora. Acho que minha internet pifou aqui mesmo. Nenhum computador funciona, tá? Tudo, acho que é por causa do temporal. Estou entrando aqui pelo celular, depois de muita dificuldade. Tu não vai trabalhar essa primeira parte, então? É isso? Vou, só que eu inverti. Ah, tá. Só inverti, por causa que eu acho que essa primeira parte dos histórias alternativas, ela explica de uma forma todo o livro, né, as figuras, o álbum e o filme, para depois ir para a primeira parte, onde ela fala mais das figuras, né, dos quadros. Daí foi só isso, assim, que eu fiz, assim. Daí na segunda parte eu mostro o PowerPoint. Então, ela começa ali essa parte dizendo que a grande parada metodológica dela, né, foi a ideia das histórias alternativas, né, que, segundo ela, somente o enunciado, assim, dessas histórias alternativas permite remeter ao significado e, na verdade, remete à pluralidade dos significados, né, que a história ela pode ter a partir dos sujeitos que, de alguma maneira, fazem essa história e que narram essa história e que sofrem essa história, né? Então, somente esse enunciado dessas histórias alternativas permite identificar, né, essa pluralidade dessas histórias e desses sujeitos. E que, principalmente na cultura boliviana moderna, né, essa pluralidade de histórias, elas têm se manifestado em diversos formatos, né, em diversos formatos não escritos, né, então ela coloca ali o testemunho oral, a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema, e que em uma sociedade colonial e heterogênea como a boliviana, com uma população de mais de 60%, né, que fala quechua, aimara, guarani, e além de outras línguas, essa cultura escrita, ela acaba se perdendo, por causa que ela é escrita em espanhol, né? Então, essas imagens acabam desempenhando um papel crucial nessa comunicação intercultural, né? E acaba sendo ali que ocorre essa proliferação de linguagens e códigos que muitas vezes são tácitos, né? E as mensagens que se descobrem a partir de muitos sentidos, porque essa narrativa dessas imagens, ela depende muito de quem está olhando essas imagens e o que essa pessoa está sentindo e está entendendo daquelas imagens, né? Diferente, no caso, de uma cultura escrita que ela já interpreta, né? De alguma maneira já pega pela mão e leva o indivíduo ao objetivo, né? Então, essas outras linguagens, né, de desenho e pintura, enfim, ela acaba tendo esse outro papel e que acaba se descobrindo sentidos múltiplos, né, que não foram esse caminho retilíneo que, segundo ela, essa cultura escrita, ela dá, né, muito no sentido da história, daí ela está falando, né, enfim. Então, ela coloca como exemplo, ali como primeiro exemplo, a questão das pinturas coloniais do barroco andino, né, das igrejas, principalmente ali da Contra-Reforma, né, como meio
como meio de conversão indígena, que o catolicismo usou, mas que a partir das imagens, né, dessas festas, dos ritos, eles muitas vezes foram reinterpretados e a partir de um sentido autônomo, né, e muitas vezes ali subversivo. Então ela coloca que teve essa interferência, mas que também essas imagens e essas festas, elas deixaram esse espaço para subversão. Então, nesse sentido, a Silva, ela coloca um desejo, né, de uma análise, de uma retrospectiva dos meios visuais ali do século XIX e do século XX, através dos filmes e da pintura. E daí ela coloca, né, do cineasta, do Jorge Sanchines e do pintor, né, do Maria Mercado. Então, ela busca compreender os complexos modos de narração e de representação que são marcados pela história e pela sua época. Então, a autora, ela propõe conceituar o trabalho dos dois como sociologia da imagem. E daí isso já remete um pouco, né? E ela fala a todo momento que esses dois, eles são sociólogos da imagem, não ela, né? Então, acho que isso é interessante, porque ela só está buscando ali, fazendo uma análise, mas que, na verdade, quem são os sociólogos da imagem são esses dois, né? Então, uma vez que o que eles fazem não é uma simples cópia análoga da realidade, né? Mas uma interpretação da sociedade do seu tempo e das dimensões heterogêneas e conflitivas que esses dois, eles estão imersos, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, assim. Apesar desses dois autores, então, serem separados por um século, o trabalho dos dois consiste numa representação ou leituras visuais de realidades sociais que testemunham, né? Onde gestos e palavras e pessoas falam de uma natureza não contemporâneas, né, de uma sociedade e de horizontes diversos, a partir de memórias diversas e de uma identidade que traz ali em cada cena, né? Então, ela trabalha muito com essa questão do tempo, né? Então, desse tempo que é não linear, que ele também é não contemporâneo, né? Então, os dois, eles recorrem a fontes e formas não convencionais de pesquisa etnográfica, mas trabalham, e daí, quando ela fala ali no Jorge, né, que é o cineasta, que é sociológico, na medida que como outras formas de fazer etnografia, né, a partir de uma imaginação e da oralidade. Então, ela coloca que não dá para comparar as duas obras, mas que as duas obras juntas, elas podem dar um trabalho. Na verdade, ali ela está tentando fazer a justificativa da própria obra, né, enfim, e o porquê da escolha dos dois, dessas duas obras que, enfim, separadas por um grande lapso de tempo e tudo mais, e por serem obras também um pouco diferentes, né? Enfim, o cinema, já pegando essa parte ali da reprodução técnica, e enfim, depois eu vou colocar o link ali para vocês, que eu acho que foi no site da Unesco, que eles gravaram um pesquisador folheando algo, assim, eu acho bem interessante, porque daí a gente consegue ver como é fisicamente esse álbum de fotografia, é realmente um álbum, né, do tipo, é como se fosse um caderno, assim, e o cara vai folheando, assim, os desenhos, daí depois eu vou colocar o link ali para vocês verem como é que tá sendo, é armazenado ali, esse álbum de fotografias, na verdade, de desenhos. Então, esses dois autores, eles, de alguma maneira, eles são membros, então, de uma elite letrada mestiça crioula, assim, no sentido que
o mercado, ele nasceu na cidade de Sucre, né? Então, daí a Prof. Neuza ali colocou o mapa ali para a gente ver ali, né? E Potosí, ali depois eu fui procurar o que era, assim, e é realmente uma cidade, é uma mina, né? Então, daí deu para entender exatamente porque eles falavam tanto, assim, mas que e o cineasta, ele já nasce, né, na cidade de La Paz, então eles são parte de uma elite letrada, né? Então, e esse discurso, ele dá ênfase, né, especial a uma iniciativa cultural e ação coletiva das populações indígenas e tiolas, que são os principais protagonistas das duas obras, né, das obras dos dois artistas. Então, eles se dedicam a essas populações, tanto nos filmes, que tem traços ali, então, de uma observação participante, e também uma participação politizada e engajada na luta contra as ditaduras, né? Então, isso aparece no filme. E também, ela também destaca a utilização de formato de pesquisas preparatórias, né? Então, para ti, é como se fosse um pré-campo, né? Buscando testemunhos orais, fotografias e outras ferramentas, tanto que quando para os filmes ali, né, ele se baseia muito na questão da biografia e de um outro documento, de uma outra pesquisa documental sobre a ditadura, né? Então, essas pesquisas que são realizadas, elas se tornam parte importante, né, da obra desses dois sociólogos da imagem. Então, deixa eu ver o que mais seria importante. Gente, vocês podem falar, levantar a mãozinha ali. Enfim, é que eu quero passar meio rápido essa parte para a gente chegar nas fotos. E daí depois, a outra coisinha que eu queria falar, tirando essa apresentação, né, que ela faz do porquê a escolha desses dois sociólogos e porquê a sociologia da imagem, quando ela coloca ali o potencial epistemológico das fontes orais e iconográficas, né? Então, eu acho que eu puxei essa parte também para o início, para a gente poder discutir essas duas partes, olhando as fotos depois, né? Daí a gente já tem uma base, embora todo mundo tenha lido, mas daí a gente dá atenção para essa parte mais teórica. Então, que ela fala desse potencial a partir de uma inspiração do Homi Bhabha, né, sobre as narrativas fragmentadas de nação. E daí, eu acho que a Tanise também lembra ali agora eu esqueci, do livro que a gente fala para as histórias imaginadas, como é, que é o clássico, né, quando a gente fala... esqueci o nome do livro, ela até cita, né, sobre as identidades imaginadas. Comunidade imaginada. Que esses personagens, eles não eram necessariamente cidadãos bolivianos, né, eles eram apenas pagadores de impostos, né, então era diferente, né, então... eu acho que isso é legal da gente pensar. E que tanto o cinema e a pintura, nesse sentido, assim, são meios adequados de penetrar nessa superfície dessas ideias consolidadas de uma nação homogênea, né? Então, é por isso ali que ela usa. Deixa eu ver. Vanessa, não sei se a gente pode... Claro, vai te interromper aí a tua reflexão. Pode, até porque está escrito, daí depois fica fácil de achar. Não, porque eu acho que tem tanta coisa aí já que tu está trazendo aí de discussão, né? Só para a gente
poder... Também fazendo esse exercício, assim, desculpa, eu vou deixar a câmera desligada, porque até o 4G tá ruim aqui, para vocês terem uma ideia do que é a coisa. Eu fico pensando assim, que acho que esse exercício é legal de a gente poder pensar, claro, o texto em si, né, o que a Sílvia está nos trazendo a nível de reflexão, de conceitos, de trajetórias, né, a partir dessa compreensão metodológica, mas também de modo de olhar o mundo, né, que é a sociologia da imagem, a partir desses dois, né, dessas duas figuras que ela traz aqui, né, o Sanrines e o Mercado, que são de tempos diferentes, né, e eu acho que isso também é interessante pensar, né, porque ela vai pegar dois artistas, né, duas pessoas que estão cruzando uma pessoalidade, vamos dizer assim, né, as suas histórias pessoais, as suas buscas, e ao mesmo tempo esse contexto que atravessa esses dois artistas, né, tanto o contexto de uma Bolívia que está aí vamos dizer assim, materializando, né, de alguma maneira, esse projeto de nação, né, uma Bolívia que se torna independente, né, lá em 1825, né, então, esse processo de independência política é um processo recente, né, de um país que, o primeiro presidente, vamos dizer assim, né, da Bolívia, né, a gente pensar isso, né, que é essa nação que está se reconstruindo imensa, né, que a Bolívia traz. Um cineasta que né, se vê obrigado a se exilar pela ditadura militar, né, na Bolívia. Então, assim, são tempos, vamos dizer assim, de uma Bolívia, né, sempre com todo cuidado, né, e ressalva, vamos dizer assim, de pensar essa Bolívia como um sujeito, né, porque ela está permeada por uma diversidade grande, né, de povos e de línguas, de culturas e disso que né, que a Sílvia traz e que tu resgata aqui, que é essa comunidade imaginada, né, essa comunidade imaginada que de alguma maneira lida com essa contradição de uma necessidade de uma ideia de nação e, ao mesmo tempo, uma realidade muito concreta que ela é feita com contradições, com disputas, com lutas, né, que não é nada homogênea, né, então esses dois lados, vamos dizer assim, né, de uma necessidade de uma nação, e isso é muito interessante para pensar os povos indígenas, por exemplo, porque justamente os povos indígenas, eles fazem questão, né, de se chamar nação, né, a nação, né, de povos, né, de buscar uma autonomia dentro desse grande contexto de nação, né, boliviana, mas a gente pode pensar o Brasil também, né, essa busca de autonomia dos povos indígenas. Então, acho que são essas duas coisas, assim, que me parece bem importante de marcar, que é esses contextos de um território que está buscando se compreender, ou de maneira autoritária, impositiva, ou nesses fragmentos de imagens, né, que a gente vai perceber, tanto nas imagens das pinturas, como das imagens do cinema, né, não sei se vocês chegaram a ver aquela entrevista do Jorge Sanrines, né, que eu disponibilizei para vocês. Se não conseguiram ver, não tem problema, mas se puderem dar uma olhadinha, ela é muito instigante, aquela entrevista, porque a gente conhece o cineasta, essa eu não conhecia, né, eu fui conhecer através da Sílvia Cusicanqui, o Sanrines, e a gente também começa a pensar como a gente dialoga pouco com a arte latino-americana, né, com o que está se produzindo na América Latina, e quanto a gente não vê cinema latino-americano, né, a gente vê muito pouco, as salas não passam, né, cinemas de outros lugares da América Latina, né.
Então, ali a gente pode ver todas essas questões que ele vai trazendo de um cineasta que é um cineasta pesquisador, né? Que é esse que faz a pesquisa participante, né? A observação participante, que é mais do que um movimento etnográfico, né? É alguém que se vê dentro ali, né? Profundamente dentro, né? Não está apenas observando, mas se vê dentro dessa comunidade e sofrendo todas as, vamos dizer assim, as contradições disso, né? De ao mesmo tempo ele dizer que ele quer fazer, ele fala isso, né? Num dos filmes dele, acho que a Tanisa, até numa conversa que a gente teve, ela chamava atenção disso, né? Para receber el canto de los pájaros, né? Ele fala justamente desse cineasta que que ele vai ali para buscar fazer uma escuta da voz dos indígenas, das diferentes vozes dos indígenas, e ele se vê nessa postura de alguém que está ali quase que sem perceber, colonizando essa realidade, né? Vivendo essas contradições, que são, de alguma maneira, as contradições nossas como pesquisadores e pesquisadoras também, em muitos momentos, né? Como é que a gente se coloca dentro de uma comunidade, como é que a gente chega nessa comunidade, que lugar a gente está nessa comunidade, né? Que lugar de escuta é esse, que lugar de leitura, né, que a gente faz enquanto pesquisadora. Então, acho que são só alguns elementos iniciais, mas assim, que me fizeram pensar muitas coisas a partir desse Na verdade, sim, porque e eu acho que ali quando ele coloca, né, essa questão nesse documentário, que é a parte mais documental, mas que na verdade é um filme documentário para aquele lugar, mas se a gente estava pensando o que seria daquele lugar depois que a gente fosse embora, não apenas como retorno, né, da pesquisa, mas se a gente tinha noção do que o nosso estar ali ia causar como impacto, iria permanecer depois que a gente saísse dali, né? Então isso era uma preocupação. Eu não sei se é só para mim, mas Vanessa, travou teu som. Né? Travou um pouquinho tua imagem, depois travou teu som. Hoje é dia de chuva, né, gente? Vai estar todo mundo meio empacado. Que loucura isso! Eu não sei como aqui está aparecendo como o microfone desligado da Vanessa para mim. Aqui em casa é só chover, aqui em Eldorado do Sul, zona rural, é só chover que falta luz. Assim, hoje está extraordinariamente, não faltou ainda. Enquanto a Vanessa volta, eu queria só compartilhar uma coisa também, que esse filme, não sei se é um filme ou se é um documentário, né, que a Margareta falou ali, a Vanessa também colocou, que ele fala, né, para receber o canto de los pájaros. Essa descrição que ela faz desse filme é muito idêntica a um outro filme que eu acho que eu até já comentei aqui, que é um filme que ele é boliviano também, que é de uma diretora boliviana, que pesquisei muito, assim, para ver se tinha alguma referência dela em relação também ao Sanginés, mas é um filme que ele é agora de 2013, 2011, por aí, que é E Também na Lluvia, que a transcrição em português ficou O Conflito das Águas, que é um filme com o Gael Garcia Bernal, e ele fala justamente desse conflito, né, ali nos anos 2000, com a questão da água na Bolívia, só que o enredo do filme é justamente esse que
que a Silvia traz do Sanrinês, que é o filme, no caso, o filme mostra um filme sendo gravado dentro dele, né, e mostra justamente isso, assim, um grupo de cineastas que vai para uma região e quer gravar um filme sobre a questão da colonização e conhecer, né, faz ali uma varredura, assim, entre aquela região para descobrir o que dali eles poderiam enquadrar nesse filme, assim, né, então, e é muito massa, assim, o diálogo desses cineastas com as populações locais, assim, e aí eu fiquei buscando, porque esse filme, ele é de uma diretora que é boliviana, e aí eu só não achei nenhuma referência, assim, né, mas a descrição que ela faz desse documentário do Sanrinês é muito, muito idêntica, assim, a esse filme, se puderem assistam, acho que tem na Netflix ou no YouTube, mas é um filme bem recente, assim. E aí outra coisa que eu ia falar é que a Silvia, eu acho que por essa questão dela ser historiadora também, eu me identifico muito com isso, assim, e percebo o quanto que ela, né, eu acho que ela tem essa questão, assim, né, de quanto ela, dentro da própria história, ela é muito subversiva, assim, né, principalmente metodologicamente, né, no sentido de usar, e eu acho que até em algum momento ela fala, né, que as fontes orais e iconográficas não são mero auxílio, né, ela é a própria imagem, a própria obra em si mesma, ela tem uma representação e um significado, né, e a gente, na história, a gente é o tempo todo cobrado e tem uma certa sacralização até em torno dessa questão das fontes, né, de que tu vai fazer um trabalho, tu vai, né, enquanto historiador, tu tem que mostrar quais são as tuas fontes, né, e a imagem enfim, a cinematografia, todas essas outras formas, né, essas histórias alternativas que ela fala, elas não são, colocadas como fontes possíveis, né, de serem estudadas por um historiador, né, tradicionalmente, né. E aí eu fico pensando, assim, que essa questão, principalmente do filme, né, do cinema, ela até vai aparecer um pouco, né, na história e vai começar a se falar um pouco mais dessa questão da história oral, mas ela ainda está muito relacionada àquilo que a gente chama de eventos traumáticos, né? Então, a gente tem muitos historiadores utilizando história oral, utilizando filmes e imagens para tratar, por exemplo, de eventos como o Holocausto, como o nazismo, fascismo, como as ditaduras, né? E aí outras questões para além disso, né, ainda elas são muito, né, pouco levadas em consideração, né, a própria questão da colonialização e do colonialismo, assim, né, então essa questão de que até trata da imagem, até trata da história oral, mas ainda assim é essa história oral pensada a partir de grandes eventos que são considerados como eventos traumáticos, assim, né, e mesmo assim, esse evento traumático, ele é uma parte, né, ele é traumático para uma parte da população mundial, né, e não para outra, né, então essa é a questão, né, então tá muito se engatinhando ainda em fazer outros tipos, né, de história, que eu acho que é o que a Silvia traz, assim, né. Que lindas essas imagens coloridas. Eu fiquei pensando que a Vanessa trouxe ali, né, uma questão para a gente poder pensar aqui, mas como uma pergunta, né, que a Vanessa trouxe ali que a Silvia olha para esses dois, né, sujeitos que aparecem nesses textos iniciais dela, como sociólogos da imagem, né? Eles são sociólogos da imagem, né? Eles estão fazendo essa sociologia da imagem. E
E aí eu fiquei me perguntando isso que a Vanessa trouxe, e o que faz a Silvia Cusicanqui? Né, eu também me perguntei. O que faz a Silvia Cusicanqui quando traz os sociólogos da imagem, né? Ela traz para respaldar essa sociologia da imagem, ou seja, para falar sobre ela, para nos ajudar a pensar exercícios de sociologia da imagem, né, como isso se coloca e se constitui, né, no trabalho da arte, por exemplo, né, nesse trabalho feito por artistas. O que faz a Silvia Cusicanqui nesse momento, né? Quem é a Silvia Cusicanqui dentro dessa obra? Porque ela é também essa indígena, né? Então é um pouco isso, é esse movimento de também se ver ali dentro, né? É também se colocar dentro dessa... É como se fosse a leitura dela própria, né? Que ela fosse ali, de alguma maneira, encontrar, né? Da sua história como indígena. Eu acho que agora foi o computador. Não sei, meu computador simplesmente falou assim, seu áudio não está funcionando mais. Mas tá, mas a gente não, tá te agora ouvindo. Agora eu coloquei no celular e a apresentação tá no computador. Gente, a revolta das máquinas. Gente, total louca, assim, mas enfim. Eu acho que continuando, assim, daí agora já coloquei as imagens pra gente já ir discutindo, assim. Então, até estava procurando a parte ali que ela fala sobre isso que a Tanise estava comentando, né? A questão dessa essa reconstrução desses eventos traumáticos, né? Porque tem uma parte que ela coloca que ela não está tentando, não é ela que coloca, olha aí, eu já misturando, acho que ela traz o que o cineasta traz, a ideia de que essa representação desse evento, principalmente ali dos mineiros, quando ele traz o filme A Nação Clandestina, a ideia de que ele traz aqueles eventos não como uma forma de trauma, né, de reviver o trauma, mas sim de curar o trauma, né, por causa que o trauma está em não reconhecer aquele evento que foi traumático, né, então essa alegoria ali que ele usa, assim, mas eu acho que eu não coloquei aqui, então, enfim, trouxe algumas imagens, assim. Então, ali, um pouquinho, né, do Maria Mercado ali, então, ele foi um filho rejeitado, né, que, de alguma maneira, impedia ele de ser um cidadão boliviano pleno, né, embora ele desfrutasse de algumas posições por conta do tio sacerdote, né, então isso trazia algumas coisas, então ele pintou os quadros ao longo de muitas deportações como prisioneiro político, e ele também ocupou ali um cargo público no final, e segundo Mendonça, ele foi isso que deu, enfim, essa oportunidade dele desfrutar e seguir, né, por esse caminho de pintura e essa vocação artística, né, então Mendonça, então, foi o pesquisador que nos possibilitou ter este momento. E daí uma curiosidade que eu fui buscar, tem até um artigo, posso compartilhar com vocês, que o Mercado, ele faleceu, então, né, em 1871, e ele deixou a sua vontade escrita no testamento que ele queria ser enterrado na frente da igreja de São Domingo, tá? Que hoje é o cemitério lá. E ele queria ser enterrado bem ali na frente e que sem nenhuma pompa e que o seu corpo fosse pisado por várias pessoas por causa que ele era apenas um pecador. Eu achei isso assim, bem interessante, né? Dele ali, o que isso significava para ele depois de morto ter o seu corpo pisoteado por todas as pessoas, e por isso que ele queria ser enterrado na frente da igreja que hoje
faz parte também um cemitério, assim, porque ali era um lugar de muita passagem, e por ele se achar, enfim, né, um pecador vil, que ele queria ter o seu corpo pisoteado, enfim, e queria ser enterrado sem nenhuma pompa. Eu achei bem curioso, assim, isso dele deixar em testamento. Então, ali, ele tem as sequências que essa é a primeira parte, então seria a primeira parte do livro, que ela reparte, né, então, esse álbum em 3 sequências. A parte que fala mais sobre ali o vai e vem das 2 cidades mercados, né, Potosí e La Paz, então, que é esse momento ali de trânsito, onde tem várias figuras, onde a segunda parte, onde mostra os barcos, as montanhas, as igrejas, né, então, é essa parte, e a última parte, que é uma parte mais alegórica, né, então, que tem ali algumas pontes mais etnográficas, mas também muitas alegorias, né, então, uma coisa ali, né, então, que ela traz várias fotos e explica muitas fotos, né, então, ali, trazendo os horizontes profundos do mercado interior mineiro, né, onde ela coloca todos os pontos, e o que chama atenção é que nesse espaço, especificamente ali do vai e vem dessas cidades e mercados, que ela coloca que existe, então, a evidência dessa convivência multiétnica, né, de mestiços, cholos, indígenas, todo mundo ali, de alguma maneira, convivendo. A segunda parte, né, a simbologia e icografia do poder, e daí é engraçado, né, como ela coloca, né, essa simbologia e iconografia do poder, ela coloca as igrejas, as montanhas e os navios, né, como poder, né, então, ali a questão das montanhas justamente mostrando essa insubmissão, de alguma maneira, do território boliviano a essas igrejas e a esses navios, né, enfim, daí é isso que nos permite pensar tantas coisas. Vanessa, Oi. Só um parênteses aqui, talvez a Neuza possa nos ajudar aí nessa reflexão. Eu fiquei, assim, um tempo, e já de outros textos aí da Sílvia, né, e de outros autores, e fazendo algumas pesquisas, assim, bem incipientes, né, tentando entender um pouco o que significa cholo, né, a expressão cholo, porque se a gente for olhar, e até peguei algumas coisas, assim, de alguns textos que falando sobre isso, e conversando com uma professora da URGS, que ela é peruana, né, cholo não tem o mesmo sentido em diferentes países da América Latina. Isso é uma primeira coisa que me chama a atenção. Em alguns lugares, cholo, ele tem um sentido bastante pejorativo, de ofensa, né, de menosprezo mesmo, né, e que tem, é claro, uma conotação racista, né, extremamente racista. Aqui, cholo, quando ela traz cholo, por exemplo, na obra dela, e ela vai marcando, aqui nós temos o cholo aqui, ele significa o indígena, ou ele está significando esse indígena que pode ter um duplo sentido, o indígena que está passando por um processo de mestiçagem, né, ou seja, é um indígena que ele já é fruto desse processo de mestiçagem, né, de brancos com indígenas, né, então o cholo representa isso, mas também o cholo representa
esse indígena, porque a Silvia Cusicanqui também vai falar sobre isso, né? Esse indígena que vai, não pelo fato dele ser reconhecido como já um processo de mestiçagem, né, nele, mas um indígena que culturalmente quer se afastar da sua condição indígena. Então, são as cholas que já não usam mais as suas tranças, né, que vão mudando a sua vestimenta. Então, assim, eu acho que tem uma riqueza aí de conotações do que significa cholo, chola, né, que eu ainda estou tentando entender, né, e a Silvia fala sobre isso, né, que ela quer cada vez mais se aproximar dessa chola, e ela, há 20 anos que ela usa tranças, né, que ela não deixa de usar tranças, e que faz parte já de um modo, né, dela se colocar no mundo. Então, cada vez mais ela quer se aproximar dessa chola, né. Então, quem é essa chola, na verdade, né, historicamente, como é que a gente pode pensar o sentido desse cholo, dessa chola, né. Pois é, eu até coloquei aqui. Socióloga, eu coloquei aqui essa imagem que eu acho que é quando ela pega e faz essa reflexão, né? Que ela está utilizando um detalhe muito sutil, né? Dos desenhos, assim, que é a diferença das pregas das mulheres indígenas e mestiças, né? Que ele faz essa distinção pelas pregas. E que daí, no momento de passagem, que ele fala que as mulheres que convivem nesse mercado, esse vai e vem, assim, algumas indígenas começam a utilizar as saias pregadas e que começam a fazer essa passagem desses mundos, né, e enfim, e que ela faz essa reflexão a partir dos desenhos, né, daí eu fiquei pensando se tem algum desenho em que, enfim, aparecia, né, então, esses cholos, mas eu também me lembrei, assim, quando eu estava lendo, que, bom, parte da minha família é de Alegrete, né, então, ali da fronteira, assim, enfim, da fronteira ali com Caverá, enfim, e eu tinha um tio meu que o apelido, todo mundo, eu não sabia que era apelido, enfim, chamava ele de Cholo. E o nome dele, depois de adulta, que eu fui descobrir que o nome dele não era Cholo. Porque, sei lá, sempre chamavam ele de Cholo. Né? E daí me veio essa intenção, porque essa minha família que é da fronteira, ela tem essa questão de mestiçagem muito grande, assim, e de uma questão até de ocultamento por parte da minha família, mas a gente vê, depois de adulto, enfim, que esses apelidos, eles ficam, né, como uma marca, né, então, depois de muito tempo, eu fui entender por que chamavam esse meu tio de Cholo, né, então, eu também fiquei pensando nisso, mas acredito que se encaminhe para isso, assim, para uma espécie mais porque ele foi a primeira pessoa que foi para a cidade, no caso, né? Depois a minha avó veio, a irmã dele veio, então ele foi o primeiro, nesse caso, a ser cholo, então chamavam ele de cholo. Assim, então, depois a minha família veio, né? Daí a minha família, então, largou lá as terras no Caverá e se foi para, enfim, para a cidade grande, que, enfim, Alegrete não é nada grande, mas na época era ali um centro, assim. Uhum. Realmente essa denominação Cholo, como a Magali fala, parece que tem diferença de um local andino para o outro, né? Eu também tenho pesquisado, da mesma forma o ladino também me confunde um pouco, são umas denominações que a gente, não há uma forma da gente ter clareza, porque não há uma unidade dentro dessas denominações, né? Agora, a gente percebe muito como uma certa discriminação, sim,
em alguns locais, por exemplo, no Peru, né? Ah, é uma chola, né? E é sempre uma mestiça de indígena com um branco. Inclusive os indígenas, os que não são, não gosto muito da palavra mestiça, mas que não têm essa característica, eles desprezam os cholos, porque consideram os cholos exatamente como alguém que não é bem índio, mas que tem qualquer coisa de branco. Então, não é alguém bem aceito pelo próprio indígena, o cholo. Isso no Peru, eu conheço mais a cultura do Peru. A Bolívia, eu conheço o território, mas a cultura, muito pouco. E agora é interessante porque alguns fazem questão de serem e se apresentarem como cholos. Esse fato dessa mestiçagem não parece que não lhe faz mal, que eles têm um certo orgulho de não serem brancos, totalmente brancos, né? Mas realmente, não há uma clareza. Eu também, Magali, Vanessa e vocês, eu também busco um pouco, já tenho buscado bastante, e não há uma clareza bem no sentido de cholo, né? Por exemplo, na América Central, as pessoas que, no caso aqui seriam cholas, as meninas, chamam de muchacha, e é pejorativo. São meninas que são filha de branco com indígena, com nauá. Então, chamam as muchachas, não as chamam de senhoritas, como as demais. Então, é discriminatório, sim, é uma forma discriminatória. Agora, o chola parece que nem sempre é discriminatório. Eu também não tenho clareza, mas nem sempre é discriminatório. Tanto que a Sílvia faz questão de cada vez se identificar mais como chola, né? Exatamente. Por causa da origem aimara dela, né? Uhum. Ela valoriza, pelo fato de ter sido criada por uma aimara, né? Ela faz questão de conhecer a tradição aimara e se designar como chola. Para ela é uma questão de orgulho, né? Então é bastante interessante. Eu acho que essa discriminação é mais feita pelo indígena, que não vê o cholo como sendo indígena, e pelo branco, porque ele é um pouco branco e um pouco indígena, mas muitos deles, eu acho que se orgulham de serem cholos. Então, realmente, eu vejo como uma denominação bem complexa e difícil. Eu acho que pode ter a ver também com esse processo de ressignificação de alguns termos, né, que acontece muito, assim, tipo, aqui no Brasil acontece muito com o movimento negro, né, inclusive, assim que a gente conseguiu chegar até essa denúncia maior do próprio racismo, porque a princípio o negro era falado de forma extremamente pejorativa, né, e para mostrar essa diferença entre o negro e o branco, e o povo negro se apropriou desse termo, ressignificou e mostrou com ele, a partir dele, como existe, né, como existe a falsa democracia racial, como existe o racismo, né? Então, acho que tem muito disso, né, de repente, também se apropriar desses termos que são pejorativos e reconstruir eles a partir de uma outra narrativa, de uma outra perspectiva. Né? Teve uma banca agora do Alisson aqui na URGS, em que ele fez também com imagens, né, ele é fotógrafo, e ele ressignificou em toda a dissertação dele o termo denegrir, né, e ele trouxe em toda a dissertação esse termo de forma positiva, assim, né, afirmativa, assim. Então, eu acho que deve ter muito disso também, né, nesse processo. Exatamente, Luciana. Acho que pegaste bem um exemplo interessante a gente pensar. A Márcia queria falar, Márcia? Não, eu coloquei ali que a Silvia também faz muita referência ao longo de toda a obra, ela fala dela como mestiça. Então, e aí a Lu veio com a explicação, por isso que eu fiz assim, exatamente isso, assim. Eu acho que numa ressignificação desse termo. Exato. Claro que ele carrega, né, historicamente, um peso
uma adjetivação totalmente pejorativa, né? Uma falsa democracia racial e mestiço como algo pejorativo. E ela fala isso. E aí eu me lembrei também, não sei se vocês conhecem, só para engrossar o caldo, assim, porque essas denominações também me deixam bem confusas, assim. Conhecem o Shadalu, artista que faz intervenções urbanas sobre com a temática é a luta dos Mbiá-Guarani. Não sei se vocês conhecem. Eu estava vendo um programa em que um curso que eu estou fazendo, que ele estava falando, e ele se apresenta como artista mestiço. Ele faz questão de falar isso o tempo todo. Então, eu acho que está tendo um movimento de ressignificação também desse termo, porque, afinal, a mestiçagem seria justamente a mistura, né? Não era para ser algo pejorativo, não era para ser algo pejorativo. Sim. Não era para carregar essa peste, assim, né? Mas eu vejo também que também tem uma diferença, assim, quando a gente fala em mestiço, quando a gente lê esses textos, assim, mais da Bolívia, da Colômbia, enfim, e o termo mestiçagem aqui no Brasil, né, por causa que aqui, lá, eles enxergam me parece, né, também não sei o quanto porque eu só sei por conta dos livros, mas me parece que eles enxergam a mistura, e se torna pejorativo por conta deles enxergarem a mistura, né? No Brasil, esse termo mestiço, por conta, daí eu acho que a Tanise pode falar, enfim, que é da história, ele vem com esse sentido de apagamento da mistura, e tu cria algo novo, né? E quando a gente vê esses trabalhos que buscam resgatar de alguma maneira e ressignificar esse termo mestiço aqui no Brasil, eles tentam trazer essa carga de, bom, é mestiço porque estão todos, não porque não tem nenhum. Né? Então isso, porque o ser brasileiro era um ser mestiço e ele é brasileiro, ele não é mais nada, ele não é mais negro, ele não é mais índio, ele é mestiço, ele é brasileiro, né? O mestiço ali, ele quase que assume essa ideia de brasileiro nato, e que agora ele é só brasileiro, ele não é negro, ele não é indígena, ele não é nada, ele é brasileiro, né? Ao contrário desse outro significado de mestiço que enxerga ali todos, né? Que não nega o ser indígena, que não nega o ser negro, né? Então, eu acho que isso, assim, quando a gente pega essas referências que tem essa ideia de mestiço enquanto mistura e enxerga essa mistura, e daí eu acho que o Cholo é uma dessas partes, tipo, tu não é porque tu é misturado, e eu enxergo o ser branco, e enxergo o ser indígena, e tu está ali naquela questão de fronteira, né? Então eles traçam essa identidade fronteiriça, diferente da gente que tenta, de alguma maneira, apagar. Perfeito, também penso isso, esvaziar, né, identidade, as ancestralidades, né, e aí o mestiço, nesse caso, ressignificando, seria, não, um orgulho de mostrar que existem essas ancestralidades diferentes no mesmo sujeito, né. E eu acho que também, nesse sentido, talvez esse termo, ele venha se diferenciar daquela outra mestiçagem que é, na verdade, o que tem na América Espanhola, principalmente, que é a mestiçagem da elite crioja, né? Que daí é os crioulos, né? Mas só que o termo crioulo, né? E até acho que a Silvia fala no momento, né? Acho que ela fala do próprio mercado e do sanrinês, que seriam, né, dessa mestiçagem crioja, né, de uma elite letrada. Talvez esse cholo esteja mais relacionado a outros povos, que não é, para se diferenciar dessa elite letrada crioja, que é esse termo, na verdade, que é usado para
para aqueles que foram sendo colocados no lugar dos europeus, né? Então, talvez esse criojo, ele ficou muito designado à elite crioja nacional, né? Eu acho que talvez o Cholo venha no sentido de não, é uma outra mestiçagem que a gente está falando, né? Não é essa mestiçagem de uma herança europeia no sentido da elite que se constrói aqui, né? Talvez esse cholo ele seja, porque a Silvia, acho que ela fala uma hora, né, no cholo mestiço, e outra hora ela fala mestiço criojo, né, então talvez também tenha um pouco essa questão de se diferenciar disso, né. Porque o cholo originariamente seria aquele filho de espanhóis ou de portugueses, né, mas que nasceram aqui, né, que são bolivianos, mas filhos de espanhóis, né? E que, claro, como tu bem colocaste, que acabaram sucedendo, né? Os colonizadores, acabaram sendo os dominadores, né? Por isso a fragilidade das nossas independências, porque elas foram feitas, né? Por crioulos, não por nativos, né? É uma das motivos apontados pela fragilidade das repúblicas latino-americanas, né? Porque os crioulos sempre têm um pouco do coração lá na Espanha ou lá em Portugal, né? Mas mais na Espanha que usam mais o crioulo, né? Na língua espanhola. É interessante isso aí, é muito interessante. A Silvia Cusicanqui, uma outra referência dela, eu até coloquei ali no bate-papo, né? Ela faz uma brincadeira com esses termos, né? Ela diz assim, eu cada vez mais me afasto de ser uma birlocha para ser uma birchola. É um termo que ela cria, né? Ela cria esse termo birchola, porque a birlocha é justamente essa mulher que vai cada vez mais se identificando com essa elite, né? Então tem uma questão de classe também aí, né? Que acho que a Neuza traz e a Tanise traz, né? Que é a elite e quem é pobre, né? Quem é visto como pobre, né? Dessa população, que são, né? Os cholos, né? Que são os indígenas, né? Mas, enfim, é só para a gente fazer também um exercício de pensar algumas coisas, o quanto é rico pensar esses termos, né? Então, ali, umas fotos, né, e algumas passagens que a gente já meio que discutiu, né, de todos os tipos, e ali aparece, né, aqui, a chola, né, aqui, seria, então, ali, alguns desses tipos, né, e daí depois eu posso colocar ali para vocês, por causa que eu consegui, né, as imagens coloridas, não sei quem procurou ali na internet. Tão lindas suas imagens coloridas, eu não tinha visto coloridas. Assim, tem ali a República, né, Potosí, então, como da Minas. A Montanha Sagrada lá no alto, né? Isso, né? Depois outros tipos ali, enfim, tem e daí, né, essa questão dessas pinturas buscando, né, justamente mostrar as diferenças, né, mas também a questão da hierarquia social, né, então como fica marcada ali, né, os retalhos, né, enfim, as saias ali, os tipos, e daí aqui a outra parte, né, que seria a parte final ali, que mostra os pecados capitais, então ali as questões mais alegóricas, né, e mais, daí seria essa parte aqui, e tem muito mais imagens, assim, e também ali a parte que fala mais sobre os filmes, né, então duas coisas que
que de alguma forma ela usa como referência, né? Então, a biografia, né? Se me permitirem falar, o testemunho da Domitila e a pesquisa documental do Massacre do Vale, né? Então, e aqui eu achei interessante, que eu acho que ela dá muita importância para esse filme, né? A Nação Clandestina, e ela coloca o quanto que essa imagem, né? Que também aparece no filme, né? Que é a parte enfim, que simboliza todo o terror, né? Que foi o massacre ali, a questão do impacto visual que essas imagens que de alguma maneira é fictícia, mas que remete a toda uma dor que não foi fictícia, né? Enfim, e a questão ali própria do filme e essa alegoria dessa máscara de dançarino que anda pendurado. E daí hoje eu tentei todo momento lembrar qual foi, porque eu tenho lido tanta coisa que às vezes a gente até se perde das referências, né? Mas que eu estava lendo um outro texto onde também tinha essa alegoria desses olhos para trás, né? Que é a alegoria que utiliza na máscara dançante, né? Que ele está olhando ali para trás, e o quanto isso é presente de que o próprio estar aqui, né? Esse modo que pensa o estar, essa forma de estar, e o quanto mostra de que o futuro ele não existe, né? Que é de alguma maneira é impossível tu olhar para o futuro, tu só pode olhar para o passado, e por isso que a máscara ela tá olhando para o passado, porque é a única coisa que tu vai enxergar, porque ou tu sente e está no presente, que é o estar aqui, né? E só isso. Porque o futuro ele não tem, né? É como se tu andasse a todo momento de costas, porque é essa a realidade. Tu anda para frente, mas tu não sabe para onde tu tá andando. Tu só sabe do presente, aonde tu está e o que ficou, né? E daí essa maneira de mostrar que o passado, por mais enfim, doloroso que seja, como é essa passagem, né, do filme, ele também tem essa ideia de que é ele que nos forma quem é a pessoa no presente, né? Então, ela fala ali muito, né, desse passado que ele pode ser duro, mas que através do itinerário desse personagem, que é o Sebastião, ele tenta buscar uma narrativa paralela, né? Que, enfim, que é esse ritual da dança, né? Que, enfim, que é de alguma maneira de se reconciliar com o próprio passado, né? Que seria então essa busca, né? Nessa dança de se reconciliar com o seu passado, né? E também tem a questão ali da possibilidade de enterrar os mortos, porque isso é uma reconciliação, né? Não é de alguma maneira para apagar, mas enfim, é uma coisa que é necessária. Então tem ali os flashbacks, né, que reconstrói esses acontecimentos do passado e que leva o protagonista a tomar essa decisão então, de morrer dançando, né? Então como essa alegoria, né, sobre essa questão em que aqui aparece, né, que a memória não é um ato de nostalgia, mas sim uma libertação e um despertar da vida alienada da cidade, né? Então acho que isso é importante quando se mostra esse acontecimento, né? Então, e daí ela retoma ali a questão do provérbio Aymara, que eu não vou nem tentar dizer, que ela mostra que tem no começo do livro ali, né? E daí os outros, né? Os outros filmes que ela mostra, né? Então, A Coragem do Povo, que é então esse é baseado na reconstrução do depoimento, né? De quem viveu nas minas, enfim.
e que os significados plurais da história são recriados através de um contraponto entre essas vozes desses operários e camponeses, empregados, e, que não representam, então, essa visão linear e progressista, né, da história, que mostram, enfim, de alguma maneira, essas histórias e essas narrativas fragmentadas, né, essas histórias alternativas. Então, aqui, o documentário As Bandeiras do Amanhecer, que retoma um pouco essa ideia dessa nação clandestina, né, que, na verdade, tanto esse daqui, o Coragem do Povo e As Bandeiras do Amanhecer, eles, de alguma maneira, são um ensaio, porque eu acho que é a grande obra que é a nação clandestina, né, então, do Canto dos Pássaros, que de alguma maneira ele traz ali, fiquei muito curiosa para ver, porque eu acredito que seja ali uma espécie de metanarrativa, onde ele coloca ali, enquanto equipe de cineastas, que acabam se comportando como conquistadores, né, então acho que ele acaba ali, de alguma maneira, refletindo a partir dessa alegoria, né, o próprio fazer, né, então, que é uma coisa que aparece muito nas obras de artes como todo, tanto a pintura, todos os artistas, eles fazem muito isso, né. Vanessa, ele não sei se para quem não viu, né, mas acho que é uma fala dele bem interessante, né, que ele conta que eles se começaram a perceber, né, se dar conta, enfim, né, de que estava acontecendo um número muito significativo aí dessa denúncia, né, de esterilização das mulheres indígenas, sem, inclusive, consentimento, algo que aconteceu no Brasil, inclusive, né, aconteceu em vários países da América Latina, né, lá nos anos 80, né, me lembro bem disso no Brasil, também, né. Com o Kennedy, presidente Sim, dos Estados Unidos. Exatamente, que veio para cá para esterilizar em massa as mulheres sem o consentimento, assim, me recordo do que ficava uma clínica que ficava no centro de Porto Alegre e oferecia exames gratuitos para as mulheres, né, então as mulheres iam, imagina, as mulheres pobres iam em peso, faziam fila lá, e depois foi se descobrir que essa clínica, na verdade, estava esterilizando as mulheres sem o consentimento, né, e isso estava acontecendo na Bolívia com as mulheres indígenas, e aí ele fala assim que isso era um absurdo, porque naquele momento, inclusive, havia um índice muito alto de mortalidade infantil, né, então isso era uma violência e ainda mais violento pelo que o número da população já estava sendo reduzida, né, a população indígena. Então ele começa a querer fazer um filme falando sobre essas questões, né, então eu também acho que é uma coisa muito bonita também dele, porque ele é um cineasta que está profundamente imerso no seu contexto, né, e aí um cacique de uma região, ele conta isso na entrevista, né, um cacique de uma região, disse, olha, por que tu não filma aqui na nossa comunidade esse filme? Vem para cá e filma aqui na nossa comunidade. E ele vai, é uma comunidade muito distante, eles andam de carro, levam todo o equipamento, ainda tem que chegar num lugar e caminhar, assim, 30 quilômetros com o equipamento nas costas. Mas ele vai. E aí ele chega lá nessa comunidade, e essa comunidade não recebe eles bem. Né? Ele fica na casa do cacique, né, da liderança do local, não recebe ele bem, e ele fica ali um dia, toda a equipe, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a comunidade não vem, ele disse, bom, mas a ideia era fazer o filme aqui com as pessoas, que ele sempre fazia, com os atores, que eram os próprios indígenas, né,
E ele disse, bom, gente, a gente vai ter que ir embora, não rolou a coisa, né, a gente não sabe por quê, mas não estamos sendo bem vistos, e ele não entendia porque, assim, era o cacique que tinha convidado, né. E aí ele tem um insight, né, de que, não, eu vou me reunir com o xamã, né, com a liderança espiritual dessa comunidade, para fazer a leitura nas folhas de coca, se aquele grupo que está ali é um grupo do bem ou do mal. E quando eles organizam a cerimônia para fazer essa leitura, toda a comunidade se reúne, né, coisa que não tinha acontecido. O xamã lê e diz, vocês são do bem. E aí as mulheres já começam a trazer alimentos, já começam a trazer todas as coisas, aquilo vira uma festa, né? E aí ele começa a se dar conta, né? Fiquei pensando muito nisso que ele trouxe, né? Porque ele diz assim, a gente tem uma ideia de exercício político que é muito branco, né? Que o cacique aceitando, toda a comunidade vai aceitar. O poder não é vertical, ele se dá na horizontalidade, né? Então, se não houvesse todo um acolhimento e um aceite, uma compreensão da comunidade, não adianta o cacique dizer acontece que não vai acontecer, né? E aí ele reproduz isso no filme, né? Ele traz essa história e conta ela no filme, né? É muito rico isso. Algum de vocês leu a Domitila, ou Se Me Deixam Falar, ou nunca leram? Leram? É muito interessante. Eu li esse livro quando eu fiz Filosofia da Educação, numa especialização. Coloca tempo nisso, né? Eu tenho o livro até agora, inclusive eu reli todo ele, né? Porque ele é fantástico, né? E esse fato mesmo da horizontalidade, como é colocado pela Domitila, né? É colocado, quando ela fazia parte, coordenava o grupo das mulheres, né? Das mães, das donas de casa, né? Tudo teria que ser decidido em comum com todas elas, jamais ela como líder poderia decidir alguma coisa, né? É muito interessante. O livro dela para entender a Bolívia é muito importante. Né? Ele é muito interessante. A Luz queria falar, Luz? Sim. Boa tarde novamente, gente. Então, eu vou passear um pouquinho nas falas de vocês aqui, porque eu fiquei ouvindo bem atentamente, que a gente vai reelaborando, inclusive, o que a gente pensou, né? O que a gente foi pensando a partir da leitura em si. Mas a primeira coisa que eu queria destacar era que ela fala, aquele comentário inicial da Vanessa, do filme A Noite dos Mortos-Vivos, que eu já assisti há tanto tempo, Vanessa, eu nem sabia dessa questão que você traz, e que é bem curiosa mesmo, né? Assim, interessante. E eu fiquei, enquanto você falava, eu fiquei lembrando de todo o processo de blackface, né, que se deu nos Estados Unidos e depois chegou aqui no Brasil. Eu não assisti na época, mas depois eu procurei algumas filmografias, alguns registros no YouTube de uma novela que repercutiu muito aqui no Brasil, que foi A Cabana do Pai Inácio, que tinha um ator branco que era se pintava de negro, né, e usava inclusive umas rolhas para alargar o nariz, naquela discussão que você fazia inicialmente sobre esse apagamento mesmo, né, dos corpos em si, dentro dessa produção de imagens. E aí, nessa questão do sentido, ou dos sentidos da imagem, primeiro eu quero compartilhar com vocês que, no primeiro momento, olhando somente as imagens, eu fiz esse exercício, né, de primeiro olhar só as imagens e não ler o texto. Eu queria saber o que é que a imagem ia me provocar, né? E aí, algumas questões foram curiosas, no sentido de assim, mas o que é que ela está querendo dizer com isso? Aquele exercício de você se deslocar realmente para aquele tempo, né, para aquele contexto histórico. E outros de você ficar assim, estarrecida, como a imagem
A imagem gente, eu não sei se agora, deixa eu ver aqui se eu vou lembrar do número em si da imagem, mas tiveram algumas que me chamaram muito a atenção e eu já falo para vocês o número dessas imagens. Mas essa questão do meu sentido do olhar, assim, mas como é que eu vou enxergar isso? E aí, assim, lógico que o texto ele vai levando você para compreender uma série de questões, mas quando a gente chega nesse capítulo que fala dos filmes, eu acho que essa questão de trazer novamente situações, inclusive que não tiveram seus ciclos fechados, né? Vamos colocar assim, vamos dizer assim, para além de você sentir novamente a dor e uma dor que cura, né? É também você trazer um novo significado de humanidade. Para mim, teve esse significado, porque assim, trazer corpos que não tinham recebido seu devido processo para fazer a passagem para o mundo dos mortos, né, com todo o ritual. Isso é de uma humanidade muito significativa, porque a gente sabe quantos de nós, negros e indígenas, não tivemos ao longo, né, das nossas histórias, e até hoje ainda temos situações né, inclusive com campanhas, né, para se encontrar pessoas e tudo mais. Então isso para mim foi muito muito impactante, assim, muito significativo mesmo. Mas assim, eu confesso que quanto mais eu leio do pensamento indígena, vou usar vocês de novo, né? Mais os butiá me caem do bolso. Porque essa história da comunidade imaginada mesmo, eu disse, minha gente, o que é isso, né? Considerando que eu estou trabalhando com essa possibilidade de uma comunidade colaborativa, né? Então, isso mexeu demais, assim, comigo, muito, muito mesmo. Foi uma leitura que me fez pensar desde o Ariano Suassuna, ali do como é que é o nome, gente? Que fez 20 anos agora, o filme dele lá. Ai, gente, do João. Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, por causa desse poder da igreja, né? Pagando o animal tem direito até uma missa em latim. Né? Então, acho que esse poder da igreja, os montes ali, os desenhos, as imagens, me fez muito ir para o Alto da Compadecida e também para Bacurau, né? Assim, justamente com Lia de Itamaracá, abrindo e desfiando esse fio de Bacurau, né? Trazendo de uma memória, assim, acho que Lia representa um pouco essa memória do passado para o futuro que passa assim no presente, e isso também foi uma questão que me chamou muito a atenção. Eu acho que a foto que eu queria falar foi a foto 23, né, que é essa foto dos horizontes profundos, que a Vanessa inclusive trouxe aqui. Ela foi uma foto que de cara assim me chamou bastante a atenção. Sobre essa questão da terminologia cholo ou chola, eu não conhecia. Quando eu cheguei aí em Porto Alegre, uma das minhas moradas compartilhadas tinha uma garota que era da fronteira do Uruguai. E ela falou do cholo, né? Então, lá dentro da comunidade dela, tinha esse sentido pejorativo. E aí eu vi a professora Neuza falando também do ladino, né? Que aí eu utilizo o ladino na perspectiva trazida, no sentido ou numa ressignificação trazida pela Lélia Gonzalez. Mas enquanto vocês falavam, eu fui aqui anotando uma questão que me ocorreu, assim, que é qual o sentido político desses ressignificados, do cholo, do negro, do ladino, tanto para as nossas trajetórias nacionalistas, pensando em termos não só de Brasil, né, mas assim, na América em si, e para as disputas políticas, né? E especialmente no campo da educação, que é o campo que a gente está,
na educação superior, mas, enfim, da educação, porque a gente sabe que nós temos colegas que trabalham em diferentes níveis educacionais, ocupada, sobretudo, por nossos corpos. Vejam que a gente está num espaço agora que nós temos uma representação masculina, temos uma cota masculina aqui, né, digamos assim. Né? E também, naturalmente, né, para os corpos negros e indígenas, porque a gente tem estado nessa disputa, e eu acho que está cada vez mais, o debate das ações afirmativas, eu acho que coloca essa questão muito em evidência. Então, eu fiquei pensando muito nesses sentidos políticos, assim, em como nós olhamos para esses sentidos. E quando eu falo nós, esse nós tem o sentido de nós e nós outras. Eu não tenho uma resposta. É só essa questão assim que me provocou enquanto vocês falavam, que eu acho que isso está nesse debate assim, não somente do método, aquilo, né, que a gente vinha falando, acho que na nossa última orientação, Magali, que é esse teórico metodológico, ele é teórico político, né? Ele é teórico político. Então, eu queria compartilhar essa questão com vocês. Eu acho que traz realmente muitas questões, né? E eu acho que uma coisa que a gente não falou, né, foi que das partes das alegorias, né, que ele traz essa alegoria muito forte, que é o mundo ao revés, né, que é o mundo ao contrário, e daí ela faz, né, a descrição dessa imagem, né, da carroça ali de humanos, na verdade, né, porque não é uma carroça de bois, e também quando ela fala nessa questão das comunidades imaginadas, que é justamente essa imagem, né, imagine, a gente está falando de comunidades imaginadas agora, né? Ele pintou a comunidade imaginada, porque daí aqui ele está ali o tal do Marechal lá criando, né, essa comunidade homogênea, né, que ele está ali regando, e isso é muito forte, né, porque essa imagem é quando a gente fala dessa criação dessas comunidades imaginadas, que foram imaginadas por outras pessoas, buscando, né, enfim, essa nação homogênea e tudo mais, é essa imagem, né, do tipo de uma pessoa, e daí a gente tem ali na figura desse Marechal ali, enfim, e o próprio peso que se coloca, e que a Silvia coloca nas ciências sociais como responsável pela essa criação dessas comunidades imaginadas, e o reforço e também ali a culpa que as ciências sociais têm ao silenciar as outras vozes, que essas outras vozes só aparecem nesses outros espaços, né? Que é o espaço da arte, o espaço da história oral, nunca o espaço da história escrita, porque a história escrita está em espanhol, né? Então, mas, enfim, um pouco dialogando com a Lu sobre a questão dessa latinidade, assim, eu tenho colocado, porque eu também uso muito a questão ali da Lélia, né, mas daí eu senti necessidade daquela busca, assim, de, bom, temos que fazer ela discutir com algumas outras pessoas, né, esse conceito, e daí tá, né, esse livro aqui, do Gilberto Freire, que é Americanidade e Latinidade na América Latina, que é um livro que tem vários artigos, que ele trata desse conceito, né? Enfim, eu achei. E para pensar a mestiçagem, do Munanga, né? O Rediscutindo Raça, Rediscutindo Mestiçagem no Brasil. Embora eu tenha ficado com muita raiva no início desse livro, né? Por causa que ele usa muito umas referências estadunidenses, assim, e daí eu fiquei, tá, já sei que não tem nada, perdeu tempo me falando do racismo nos Estados Unidos, né, mas, enfim, porque eu estava esperando outra coisa, né, eu estava esperando discutir a América Latina e a questão da mestiçagem com os meus pares, né, não com os Estados Unidos,
discutir mestiçagem com os Estados Unidos. Mas, enfim, ele faz ali um resgate ali, meio que histórico, né, do que é essa mestiçagem no Brasil, que eu acho que vale ali o debate para a gente entender um pouco dessa mestiçagem com essa ideia de mestiço de apagamento, assim, vem muito daqui, enfim. Sei. Vanessa, essa imagem não tem no livro, né? A gente jurei que tinha. Não tem. Ela não fala. Tem. É muito interessante essa imagem. Ela fala na parte que ela está falando sobre as comunidades imaginadas, ela fala nessa imagem, ela descreve essa imagem, mas ela não coloca, eu acho. E daí eu estava no álbum, e daí eu achei a imagem. E, enfim, depois eu achei que tinha a imagem, mas não. Nesse site aqui, tem boa parte das fotografias, o álbum de paisagens e tipos humanos e costumes da Bolívia. Enfim, o pessoal faz ali as imagens, traz as imagens coloridas ali dos tipos, assim, algumas que ela fala que é o cego ali carregando, não sei quem ele carrega, me esqueci, o inválido. Também a questão do jogo, né? Das apostas ali, da roleta, que é que nem sabia que tinha roleta na feira, mas enfim, né? Ali, o transporte da chicha, e daí eu fui procurar o que era chicha, era, né, uma bebida, né? Porque tipo, ela falta chicha, sei eu lá o que é isso, daí eu fui catar para ver o que era, né? E daí descobri da República, a questão ali é bem legal, aqui tem várias figuras assim. Eu já tomei Tite, é forte. Sim, é do milho, né? É do milho. Eu hoje mandei para Magali, eu acho, no nosso grupinho, num outro grupinho, não foi? A forma de que fazem a Titia? Não foi, Magali? Não? Não, não mandei. Pensei que eu tinha mandado. Manda pra gente. Em Cusco a gente é muito forte, eles fazem. Eu tenho uns amigos que são quechua, uma família. E eles usam. E o carnaval, né? Essa é muito linda. Essa também não tem. Não, isso! E daí uma coisa que eu não falei, né? Mas que aquela imagem, quando eu coloquei ali o primeiro slide do autorretrato, né? Que não tem foto, mas aquele dali é um autorretrato dele. Que tá no slide ali, que ele deixa, que na verdade ele não faz um autorretrato, mas em alguma das lâminas ele se pinta, né? Como um tipo também. Eu fico pensando, né, Vanessa, porque eu acho que como diz a Lu, é outra coisa ver as imagens assim coloridas, né? Da vontade de pegar cada uma coisa. Vou fazer isso, assim, de pegar as imagens novamente. Mas essa ideia, né, que ele vai trazendo, assim, o mercado, vai trazendo o mercado, né, o que era o mercado, o que são as feiras, né, o que ele chama lá de tarrim, né, que eu traduzi, fui buscar a tradução como essas pessoas que carregavam as mercadorias, né, não sei se a tradução está correta, né, mas todos esses movimentos de uma cidade ali, né, que se organiza também nesse espaço da venda, né, dos encontros através do mercado, né, e das feiras. Eu fiquei pensando que como isso é atual, né, também nos dias de hoje, se a gente for pensar, né,
o lugar das feiras, o próprio mercado público ali, né? O próprio mercado público, que é um mercado que briga, por exemplo, com a memória, né? É uma cidade que está todo, ou um poder, né? Vamos dizer, melhor dizendo, né? Um poder que briga todo o tempo com a memória daquele mercado, onde ele foi